Vamos considerar nessa videoaula os aspectos fisiológicos do hipotálamo, mas nessa videoaula, de modo específico, vamos tratar das funções gerais. Lembrando que existe uma outra videoaula onde consideramos também os aspectos fisiológicos, mas focados no controle endócrino que o hipotálamo faz, mais especificamente sobre a hipófise. O hipotálamo, como vimos, ele, apesar do seu pequeno tamanho, ele é capaz de realizar inúmeras funções no organismo do animal. E, como dito, e está em outra videoaula, o controle endócrino de glândulas, principalmente a tireoide, gônadas e adrenais. Lembrando que poucas glândulas não estão sob o controle do hipotálamo. Entre elas, nós podemos lembrar do pâncreas e das paratireoides. Na parte de anatomia, na videoaula de anatomia, foi mostrado, de anatomia, dos aspectos anatômicos do hipotálamo, foi demonstrado que o hipotálamo possui tanto núcleos quanto áreas, além de uma região chamada de corpo mamilar ou corpos mamilares. Como área, nós temos a área pré-óptica, temos a área hipotalâmica lateral, temos uma área chamada de área perifornical, e como núcleos, nós temos o núcleo periventricular, o núcleo supraóptico, o núcleo supraquiasmático, o núcleo arqueado, o núcleo ventromedial, o núcleo dorso-medial. Cada, cada núcleo e cada área representa uma importante função fisiológica. Por exemplo, a área pré-óptica anterior, ela é responsável pela regulação da temperatura corporal, pelo movimento de arquejo ou polipneia, responsável pelo controle da temperatura, no sentido de haver perda da temperatura, assim como também essa área é responsável pelo controle da sudorese. O núcleo periventricular, que tem essa localização, é responsável pela produção de ocitocina e ADH. Também tem sido envolvido como um centro importante para o controle da saciedade. O núcleo supraóptico, ele é um núcleo produtor do hormônio ADH, hormônio antidiurético, portanto, com a capacidade de atuar no néfron. A área pré-óptica medial, ela é responsável pelo controle da vesícula urinária, então garantindo a micção desse animal, atua sobre o coração, diminuindo a força de batimento, chamada de bradicardia, o efeito cronotrópico, principalmente, o efeito da diminuição do número de vezes que esse coração bate a cada minuto, ou seja, o ciclo cardíaco, e também a diminuição da pressão arterial. A área hipotalâmica lateral, por sua vez, tem como função o controle da sede e fome. O núcleo dorso-medial, responsável pela estimulação gastrointestinal, o núcleo perifornical, é também chamado de centro da fome, é capaz de regular a pressão arterial no sentido de aumentar a pressão arterial e também é onde se localiza o centro da raiva. O núcleo ventromedial, envolvido também com a saciedade, o corpo mamilar, responsável pelo reflexo da alimentação e ainda responsabilizado também por mecanismo de memória, e finalmente o núcleo arqueado e junto à zona periventricular, o centro da fome, o centro da saciedade e ainda um controle neuroendócrino. O que é importante nós observarmos de um modo geral nessa tela é que o hipotálamo ele tem uma capacidade de interferir no funcionamento de vários dos sistemas orgânicos, como, por exemplo, o controle da temperatura. Observa que o núcleo paraventricular é capaz de produzir ocitocina, que tem ação em musculatura lisa, e a DH, que atua no rim. Ao mesmo tempo que a ocitocina atua nos órgãos sexuais, e por isso envolve a reprodução dos animais, o ADH acaba envolvendo a função renal. O núcleo supraóptico, um grande produtor de ADH, também com influência nos mecanismos do rim, ou da função renal. A área preótica, como se vê, está relacionado com a micção, está relacionado com o sistema cardiovascular, o coração capaz de diminuir o seu batimento, que é a bradicardia, e o controle circulatório, o agindo sobre o sistema circulatório, garantindo a diminuição da pressão arterial. E observe que o núcleo perifornical faz o contrapeso, já que ele aumenta essa pressão arterial. O hipotálamo tem essa capacidade de estimular
o sistema digestório também do animal, e a gente vê então que é fácil observar que o hipotálamo, a partir de suas áreas e núcleos, exerce uma grande influência sobre o organismo em geral. O equilíbrio hídrico, mais especificamente, que é uma das funções gerais do hipotálamo, ele é garantido basicamente pelo núcleo supraóptico com a produção do ADH, o hormônio antidiurético. Com isso, então, faz a regulação da diurese, sendo capaz de reter até 1/3 da água do organismo. E com isso, acaba tendo uma importância também no controle da pressão arterial. O hipotálamo, dentro das funções gerais, podemos citar também a ejeção do leite, assim como a contração do parto, principalmente envolvendo o núcleo periventricular, que é capaz de liberar a ocitocina. Essa ocitocina faz a contração da musculatura lisa mamária, com isso ocorre a ejeção do leite, e a musculatura lisa também da parede do útero. Com isso, leva à expulsão do feto no momento do parto. Função geral também é a termorregulação. Nesse aspecto, a área preótica anterior e o hipotálamo posterior têm um papel bastante relevante e ocorre a regulação da temperatura por estímulo dos termorreceptores centrais do hipotálamo, ou seja, os termorreceptores localizados no próprio hipotálamo, capazes de perceber variações mínimas na temperatura do sangue que o perfunde, assim também como a partir dos estímulos que vêm dos receptores ou termorreceptores periféricos, localizados principalmente na pele e na mucosa. Por meio dessas informações que o hipotálamo recebe, ele pode, pelos mecanismos de termólise, entre eles a sudorese, garantir a perda da temperatura, que em um dado momento pode estar em excesso e comprometendo a fisiologia desse animal. E, por outro lado, nas situações de frio, pode ser necessário que esse animal produza, por meio da termogênese, o calafreio, a contração muscular que leva à geração de energia na forma de calor. O hipotálamo é, então, um centro responsável por perceber aumentos de temperatura e diminuições da temperatura de modo indireto a partir daquilo que é observado no meio ambiente e, por receptores centrais ou locais, acaba atuando, então, para que haja, como dito, mecanismo de termogênese, atuando em cima da gordura parda, né? E assim como promovendo o tremor. Por outro lado, se essa temperatura for excessiva e colocar em risco a saúde desse animal ou o controle térmico, há então mecanismos de vasodilatação, há mecanismos de sudorese e alguns animais vão apresentar polipneia ou ofego. No caso da temperatura baixa, a tendência desse organismo é, ao contrário, fazer a vasoconstrição. A mobilização, repetindo, a mobilização da gordura parda e assim como o tremor muscular. Essa parte de cima, então, estamos falando da termogênese e a parte de baixo estamos falando da termólise. Quem faz o controle é o hipotálamo, por isso, então, é uma das suas funções gerais. Outra função geral importante seria a regulação da sede, e isso se faz pelo hipotálamo, uma vez que ele dispõe do centro da sede, representado aí pelo núcleo hipotalâmico lateral, o núcleo preóptico e até o órgão vasculoso da lâmina terminal. E, evidentemente, terá a participação dos osmoreceptores, que vão perceber uma diminuição, um aumento da osmolaridade plasmática, uma diminuição da água circulante, da relação soluto-solvente, e com isso, então, o centro da sede faz com que o animal tenha essa sensação de sede e a procura, então, pelas fontes de água. Também é importante, como função geral, considerar a regulação da fome, bastante importante entre os animais de companhia e os animais de produção. O centro da fome ele está localizado principalmente na área hipotalâmica lateral e vai dispor de neurônios sensíveis aos níveis sanguíneos de glicose, ou receptores glucostáticos. A regulação da fome acaba envolvendo situações ou de magreza ou de obesidade. As lesões bilaterais, por exemplo, do núcleo ventromedial, aonde está localizado o centro da saciedade, estão associadas. Essas lesões estão associadas a um apetite voraz
e, com isso, a obesidade, o apetite voraz, um excesso de ingestão de alimentos, o que nós chamamos, então, de hiperfagia. Isso também foi observado em ratos, onde as lesões do hipotálamo lateral, aqui desenhado em roxo, faz com que esse animal tenha uma síndrome hipotalâmica lateral e com isso há uma diminuição do seu peso geral, aqui mostrando um animal normal. Por outro lado, se esse animal tiver lesões do hipotálamo ventromedial, ao contrário, nós temos uma hiperfagia. Esse animal, então, ingere uma quantidade maior de alimentos e, com isso, acaba tendo obesidade. As lesões do hipotálamo lateral estão associadas com a anorexia, que é a diminuição do apetite, ou a afagia, a cessação completa da ingestão de alimentos. E o outro, lesões do hipotálamo ventromedial, relacionado, então, com uma hiperfagia. A regulação da saciedade, hoje se diz que ela está muito voltada, ou principalmente voltada, para o núcleo, pela ação do núcleo arqueado, embora outros centros também venham sendo envolvidos aí nos estudos. Teoricamente, participam aí os receptores glucostáticos, aminostáticos e lipostáticos, respectivamente, sensíveis à glicose, sensíveis aos aminoácidos e aos lipídios. Tem esse núcleo arqueado, ele acaba tendo neurônios capazes de aumentar e outros capazes de diminuir esse apetite. A diminuição do apetite significa efeitos anorexigênicos. Uma outra função geral importante a ser considerada no hipotálamo é a regulação do comportamento e da emoção dos animais. Tem sido observado que o núcleo ventromedial ele está implicado em condutas defensivas e agressivas, que o núcleo perifornical, onde está localizado o centro da raiva, fazendo com que esse animal tenha reações de mais raiva, mais bravos, de fato, e o núcleo arqueado também relacionado com a conduta emocional desses animais, algumas vezes apresentando esse quadro mais depressivo. Outra função geral importante é a regulação que esse hipotálamo faz com relação ao ritmo circadiano, o ritmo que acontece durante o dia. E aí estão envolvidos, ou está envolvido principalmente o núcleo supraquiasmático, que recebe aferências da retina e está relacionado com regulação de sono, vigília e também temperatura. O que se observa, por exemplo, de um modo geral, é que a partir das 6 horas da manhã há uma diminuição da produção dessa melatonina, há um pico de produção de cortisol nas primeiras horas do dia, com um período, então, de um animal se mantém num estado de mais alerta até o meio-dia. A partir do meio-dia, observa-se, de um modo geral, ao longo dos dias e de modo repetitivo, uma maior coordenação, uma eficiência cardíaca e força muscular, quando já está se aproximando das 18 horas. A partir das 18 horas, um pico de maior pressão sanguínea, uma temperatura do corpo, é o momento em que a temperatura do corpo acaba ficando mais alta, e, bem próximo da meia-noite, inicia a produção da melatonina, que é o hormônio do sono. Entra-se, então, em sono profundo e, próximo às 6 horas da manhã, é o momento onde encontra a temperatura corporal mais baixa no organismo do animal. E, a partir daí, isso se repete. Tem sido dito e comprovado que o hipotálamo tem um grande papel na regulação do ritmo circadiano. E, além disso, o hipotálamo, nós teremos em outra oportunidade, uma videoaula para considerar o funcionamento do sistema nervoso autônomo. E necessariamente será dito que o hipotálamo é o grande responsável pelo controle das várias funções do sistema nervoso autônomo. Como exemplo de funções autonômicas, tem o controle da pressão arterial, o controle da respiração, o controle da digestão, e isso será estudado no momento oportuno, onde vamos considerar o sistema nervoso simpático como sendo aquele mecanismo do sistema nervoso relacionado com a luta e fuga, e vamos estudar também o sistema nervoso parasimpático, aquele mais relacionado com a homeostase.